Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro capítulo 3, versículo 4. Hoje vamos falar sobre os escarnecedores, um sinal que antecede a vinda de Cristo. Mas antes de assistir esse vídeo, deixe o seu like. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe. A Bíblia diz que as pessoas no tempo da vinda de Jesus não estariam nem aí. Eles iriam continuar suas vidas. Este tempo é um tempo que o Evangelho tem caído em descrédito por muitas falsas profecias, muitos falsos profetas e muitas pessoas que não honram a palavra do Senhor. Estamos vivendo agora um tempo de blasfêmia, o final dos tempos. Embora apareçam cada vez mais escarnecedores, brincando com a promessa da vinda de Jesus, a verdade é que os sinais deste evento extraordinário são cada vez mais evidentes. Deus prometeu a Noé que não tornaria a destruir a terra com o dilúvio, mas deixou um alerta registrado no livro de Pedro que os céus e a terra que agora existem são reservados para o fogo, mas antes disso virá Jesus buscar a sua igreja para vivermos felizes e eternamente com ele. Os escarnecedores estão definitivamente em atividade, como diz a palavra do Senhor, que diz que nos últimos tempos virão escarnecedores. Eles usam toda a oportunidade disponível para nos ridicularizar, e é nesta hora que os cristãos devem sentir e compreender que a atitude deles cumpre a profecia referente aos últimos dias. Escarnecedores da mensagem bíblica sempre os ouve, pondo suas dúvidas, usando o sarcasmo e argumentos absurdos. Segundo o apóstolo Pedro, essa zombaria vai aumentar nos últimos dias. Os zombadores serão mais fortes, mais técnicos, porque perceberão que o seu tempo é cada vez menos. Eles apareceram no tempo de Noé, mas foram silenciados com a chegada do dilúvio, que os matou a todos. Foram mordazes e terríveis, duvidando da vinda da chuva. Noé pregava que viria a chuva e eles duvidavam e zombavam de Noé. Noé pregava que viria o fim dos tempos e eles zombavam. E a palavra do Senhor nos diz que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os consumiu a todos. Isso é o tempo em que estamos vivendo agora. Os zombadores estão aí. A palavra do Senhor está se cumprindo. Nós estamos pregando que Jesus voltará. Nós estamos pregando que Jesus vai arrebatar a igreja. E muitas pessoas estão zombando da palavra do Senhor. Mas eles serão silenciados quando o Senhor aparecer nos céus. Os zombadores estavam também nos tempos de Jesus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para salvar os que se haviam perdido. Riram-se e zombaram de Jesus, colocaram uma cana em suas mãos, uma coroa de espinhos, e diziam, este é o Rei dos Judeus. Quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, eles zombavam e diziam, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E eles foram silenciados quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Depois da ressurreição, Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos, instituiu a sua igreja aqui na terra e subiu aos céus, onde se assentou à direita do Deus Pai, e onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nesses últimos tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo, ei-los aí novamente, os zombadores dizendo baboseiras, anunciando falsas profecias e simultaneamente lançando as dúvidas, e dizendo, onde está a promessa da segunda vinda? Ele disse, e eis que cedo venho, mas já se passaram mais de 2000 anos e nada aconteceu, o seu Jesus ainda não vai voltar. Não nos admira que os zombadores duvidem da segunda vinda de Cristo, onde eles põem em dúvida também os padrões morais, como o conceito da família, a honestidade, a pureza, a verdade, a justiça, fazendo este mundo entrar em um declive e decadência espiritual e moral. O mundo está fatalmente caindo no caos, porque o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, como diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim,
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hoje vendem-se ilusões para a fortuna fácil, mesmo passando sobre o direito dos outros. Anuncia-se a facilidade de uma noite de prazer fácil, apontando-se para a glória de um caminho ilusório da fama, que acaba cedo. Entendimento cego, os olhos espirituais estão vendados, estão caminhando a passos largos para o caminho da perdição. Os zombadores tentam impor às suas ovelhas a sua maneira de pensar. Eles não estão falando aquilo que o Espírito Santo lhes está passando. Estão apenas passando a palavra à maneira que eles querem tentar usufruir as vantagens dessa situação. É muito triste quando vemos grande número de pessoas ouvindo e seguindo esses lobos devoradores em pele de cordeiro. Os escarnecedores continuarão a vender ilusões e defraudando a verdade bíblica, mas a palavra de Deus não passará sem se cumprir na sua integridade. Nem um jota, nem um tio deixará de se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir. Breve Jesus voltará como ladrão da noite para salvar a sua igreja e arrebatar os seus escolhidos para si, enquanto os blasfemos e duvidosos e escarnecedores ficarão de fora, reservados para o lugar que eles próprios escolheram, a morte eterna. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz assim: Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os escarnecedores da palavra do Senhor ficarão de fora quando Jesus voltar, mas ainda há tempo para o arrependimento, ainda há tempo deles se converterem ao Senhor e conseguirem alcançar a salvação. Nos tempos de Pedro, como também em nossos dias, havia diversas reações que tangem a mensagem do retorno de Cristo. Alguns negaram que isso iria acontecer, outros questionaram a demora, ainda outros criam na promessa da vinda de Cristo, como também na igreja de Tessalônica, que Paulo mandou a carta aos Tessalonicenses. Eles estavam perturbados e diziam que Jesus iria voltar em breve, pois eles estavam sendo martirizados, perseguidos e mortos. Então o apóstolo Paulo envia a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, até o 4, que diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia vem do grego. Originalmente esse termo grego tem um significado técnico relacionado à revolta política, mas nas escrituras a apostasia significa abandono ou deserção da fé, de maneira consciente. A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, avisa que alguns cristãos abandonariam a fé de forma consciente nos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia aparecerá antes da segunda vinda de Cristo. Olhando os sinais da volta de Cristo ao nosso redor, podemos dizer que estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão se cumprindo. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que doce e confortável certeza é saber que na casa do Pai há muitas moradas, nunca acabarão, e nenhum crente fiel ficará sem lugar. Estamos vivendo aqui na terra como peregrinos e forasteiros, e sabemos que a nossa morada não é aqui na terra. Estamos aqui para cumprir a missão de levar o Evangelho, de salvar o maior número de almas possíveis, porque essa é a vontade do nosso Pai, o Ide do Senhor. Vamos falar do amor de Cristo, vamos salvar o maior número de almas, vamos evangelizar.
e dizer e pregar que Jesus está voltando, que estamos vivendo sim os últimos dias aqui na terra. Breve Jesus voltará, breve ele virá, assim como Noé pregava que iria chover e naquele tempo nunca havia chovido e choveu, e hoje nós pregamos, Jesus vai voltar e as pessoas, quer creiam ou não, nós estamos fazendo a nossa parte. Breve Jesus voltará.